bom dia, tudo bem com vocês? Cadê Bom as dia. carinhas? Cadê as carinhas nos vídeos? Tudo bom, Rê? Oi, tudo bom e você? Tudo certo. Lina e o Nelsinho, o Rô, Paulinho Pegar meu pulando fone no de meio. ouvido. Bom, gente, estou gostando de ver vocês participando. Ô, Nath, me dá 5 segundos, eu vou só acender uma luz aqui atrás para ficar melhor o vídeo, tá? Rapidinho. Bom dia, Nath. Bom dia, Rê, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo. Caio, nosso fiel escudeiro, está aqui em todas as academias. Tem mais gente aqui. Pessoal, a maioria está sem a câmera, mas tudo bem. Pessoal, mantenham a câmera ligada e o áudio no mudo, tá? Para não atrapalhar aí durante o bate-papo do Dan. E dúvidas, perguntas, questões aí, situações do dia a dia, assim que o Danilo permitir aí liberar para vocês, mandem aqui no chat ou abre o áudio, levanta a mão e abre o áudio para a gente poder esclarecer essas questões, tá bom? Gabs, colocou o Dan como host? Tudo certinho? Beleza. Bom, gente, hoje nós temos aqui nosso queridíssimo broker franqueado da Remax Chavante, Danilo Herrero, com um assunto super importante para vocês. Então, anotem, prestem atenção, fiquem ligadinhos aí no que está acontecendo, quais são as dicas de ouro, né, do Dan. Seja muito bem-vindo, Dan. Muito obrigada pelo seu convite, ou pelo seu aceite no meu convite, né, com a sua participação. Sei que você está de férias, né, tá viajando, então, muito obrigada por ter disponibilizado esse tempinho para fazer esse bate-papo com os nossos corretores aqui de São Paulo, capital. Fique à vontade, o espaço é teu, e é isso. Obrigada. Obrigado a você, Nath. Tá me ouvindo bem aí? Sim, sim. Ah, legal. Ó, gente, a pulseirinha aqui já indica que eu tô num resort aqui, é open bar de suco de laranja. Tá ruim tá? hoje, né? É muito suco de laranja, assim, Então, minha garganta tá, inclusive, meio estressada. É muito café, sabe? Água mineral tá fazendo mal pra minha garganta aqui. O tempo Muita tá água de horrível. coco, né? O tempo tá horrível também. Eu tô no Pernambuco, né? E, enfim. E vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem umas carinhas conhecidas aí. Ó, o Darcy, grande mestre. Nossa, sabe pouco aí, assim. Ô, gente, é o seguinte, ó. Eu raramente, assim, quando vou bater um papo com a galera, fico colocando apresentação, slide, etc. E não vai ser muito diferente. Eu prefiro trocar ideia e a Nath até falou, quando o Danilo, entre aspas, permitir aí, tá aberto a perguntas, então já tá permitido. Eu esquece essa história de ordem, ou enfim, eu não vou ficar fazendo uma dissertação de mestrado para depois as pessoas perguntarem. Eu, pelo contrário, separei alguns tópicos que me parecem os mais fundamentais, assim, o que mais trava, sabe, o processo de compra e venda. E até contextualizando, na semana passada, o Netão, ele fez, né, organizou essa academia Remax aqui, e ele principalmente lidou com os aspectos, acho que documentais e de diligência documental no pré-venda, né? Nessa fase de captação. Então, dando um grande resumo, eu acredito que uma das coisas que a gente tem muita vantagem, acredito que a maioria de nós aqui é da capital de São Paulo, né? Pode ser que tenha um corretor aí convidado de fora, mas a maioria de nós somos da capital de São Paulo. E eu tenho tido a oportunidade de lidar com pessoas assim da Remax, de fora da Remax, de todos os lugares do Brasil, todos. Rio de Janeiro, Goiás, do Nordeste, Sul, e aí vai. E, gente, vocês não têm ideia do como a gente está no paraíso em vários sentidos, e eu estou lidando aqui com um aspecto de diligência documental, certidões jurídicas, etc. A gente está no paraíso.
Porque basicamente tudo que a gente precisa está a um clique. A esmagadora maioria das coisas são gratuitas, tá? É tudo de graça, tudo gratuito, tudo instantâneo. Você vai fazer uma venda de imóvel no Rio de Janeiro, não tô brincando. O cara não consegue fazer uma venda lá com menos de uma semana, 10 dias e R$ 1.600, R$ 1.800 por pessoa para tirar as certidões, tá? É assim, é uma loucura, não dá para entender. Não é que não dá para entender, dá para entender. Mas a gente, São Paulo, o estado como um todo, e a cidade, falando mais de prefeitura, todos vocês acho que devem conhecer o GeoSampa, né? Então, é assim, a gente está realmente no paraíso. E até falando disso, já entrando nesse mérito em específico, eu vou falar uma primeira coisa que para mim parece muito importante, que veja o tema aqui do papo, é como evitar que o jurídico trave a nossa compra e venda. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é, pergunte para o cliente o mínimo que você precisa e não enche o saco do cara, eu falo muito francês, tá? Não enche o saco do cara com uma coisa que você consegue. Então, eu vejo muito, tipo, assim, com bastante frequência, corretores na cidade de São Paulo pedindo para o proprietário, por exemplo, o número do contribuinte ou a folha de rosto do IPTU. Não precisa. Aprenda a pegar. Demora literalmente 5 segundos, entendeu? Então, para quem não sabe aí, eu vou dar 2 dicas. Um site é o Citi e o outro site é o próprio GeoSampa. Quem não souber mexer, você vai mexer lá durante 2 minutos e vai aprender. O Citi é o Cadastro de Imóveis Tombados, é um site que não serve para isso. É uma secretaria da prefeitura que lida com imóveis tombados, mas lá você coloca o endereço do imóvel e ele, de maneira muito simples, te cospe o número do contribuinte. É uma primeira forma de encontrar. A segunda forma é o GeoSampa, é uma coisa muito mais completa e ele é mais útil para quando o loteamento ou, enfim, o quarteirão é meio confuso. Teve desdobro fiscal recentemente, aí você tem dificuldade de achar com o sítio, etc. Mais recentemente, acho que todo mundo sabe que a prefeitura disponibilizou a base de dados dos últimos 5 anos de todo o ITBI que foi recolhido na cidade de São Paulo, né? Então, ali é uma planilha, né? São 5 planilhas gigantescas de Excel, e ali, a não ser que o imóvel não tenha sido vendido nos últimos 5 anos, ali você também tem outra base bastante simples de encontro de contribuinte. O próprio GeoSampa, inclusive, você consegue exportar um arquivo de Excel com todos os números de contribuintes da cidade de São Paulo. São aí 3,5 milhões, 4 milhões de número de contribuintes. Então, a primeira dica que fica, gente, evitem pedir para o proprietário, na minha opinião, algo que você consegue, beleza? Inclusive, por exemplo, o número de matrícula, às vezes, é um pouco mais complicado, porque cada cartório de São Paulo, e Nath, depois, se você me permitir, eu vou passar para ti no WhatsApp, eu não sei se você tem uma lista de distribuição aí do povo todo, mas eu vou passar para vocês um resumo de quais cartórios do município, né? A gente tem 18 cartórios. Quais dos 18 cartórios tem uma busca simples de número de matrícula por endereço, tá? Alguns dos 18 cartórios têm, outros não. Eu fiz esse mapeamento já um por um. Vai mudando isso, né, ao longo do tempo, mas ainda não existe, infelizmente, uma base bastante assim assertiva para qualquer lugar da cidade que você joga o endereço e ele te cospe a matrícula. Mas alguns cartórios têm, tá? E onde você tem onde você tem, a Gisele está falando ali, o problema é que eu não localiza no Citi. No GeoSampa você sempre acha, é impossível não achar no GeoSampa, tá? Se você não o GeoSampa ele exige um pouco de habilidade, às vezes para mexer, mas ele vai ter literalmente tudo que a Secretaria de Finanças tem tá no GeoSampa. Então, porque a própria base da Secretaria de Finanças é o GeoSampa, é a mesma base de dados. Mas voltando, então, vou passar para vocês esse resumo aí de quais cartórios conseguem fazer busca de matrícula de forma automática, beleza? Seguinte, gente. Então, semana passada o Neto falou sobre o que precisa ser investigado no imóvel antes da venda. Agora a gente vai para a parte de vendas aqui. Como evitar que ele trave? A primeira coisa é o seguinte, não esquecer, na fase de negociação, de fechar algumas coisas. Tem gente que, entre aspas, joga para depois ou joga para um momento inadequado algumas decisões. E, feliz ou infelizmente, é melhor enfiar o dedo na ferida na hora certa. Tá? 3 coisas importantes aqui. Primeiro, às vezes, eu tô indo para um assunto que às vezes não é tão simples para quem está começando agora, tá? Às vezes, o proprietário tabular, o proprietário que está na matrícula, não é o seu vendedor. Já lidaram com isso? Então, vamos supor que o cara comprou um imóvel na planta.
e agora ele está basicamente fazendo uma cessão de direitos do contrato dele. Então ele não tá literalmente entrando como, porque ele não é o proprietário tabular, certo? Então ele está entrando como fazendo uma cessão de direitos. Ou o cara comprou um imóvel através de um contrato de gaveta e agora ele está repassando esse imóvel, entre aspas, certo? E a pessoa que vai figurar, então, como vendedora no contrato não é o proprietário tabular. Então ele é um detentor de direitos. Ele está fazendo uma cessão de direitos de compromissário e comprador, uma cessão de direitos possessórios, etc, etc. O que eu vou dizer sobre isso? Eu estou no tema de não esqueça de combinar tudo que é importante. O que você precisa combinar aqui é o proprietário tabular vai entrar no contrato, nesse contrato particular, prestando anuência. Já resolva isso agora. Não deixa para chegar lá no jurídico ele ver isso, entendeu? Então, se o cara comprou um imóvel na planta, um estúdio, o imóvel da planta da Gafisa, seja lá de quem for, ou, enfim, ele tem um contrato particular, ele não é o proprietário da matrícula, e ele vai fazer uma cessão de direitos, já saiba, desde o momento da captação, se o proprietário tabular está... Não é nem que está concordando, poucas vezes ele tem o direito de discordar dessa cessão de direitos. Mas se ele está sabendo dessa intenção do compromissário comprador de vender o imóvel, e se ele vai aparecer no contrato prestando anuência. Isso é muito melhor, se ele aparecer no contrato prestando anuência, certo? Porque se ele não aparecer no contrato prestando anuência, não é nem anuência, né? Mas assumindo o compromisso de passar a escritura diretamente, não existe nem nada ilegal nisso, tá? Inclusive não é uma sonegação fiscal. O STF decidiu que não existe não existe fato gerador de TBI em cessão de direitos assim em particular, não registrada. Então, se ele não, ali no contrato particular, assumir o compromisso de passar a escritura direto, você está jogando uma responsabilidade direta nas costas do seu vendedor. Ele está se responsabilizando em, não, pode deixar que eu vou me virar como proprietário tabular, eu tenho certeza que ele vai assinar a escritura, entende? Então, é mais interessante se você conseguir trazer o proprietário da matrícula para assinar o contrato, assumindo essa responsabilidade junto com o vendedor de outorgar a escritura e concordando ali com aquela cessão de direitos. Isso é número 1. Número 2. O que é o objeto da sua compra e venda? Olha só, parece óbvio. Qual que é o objeto da compra e venda? O imóvel, certo? Só que aí vem a dúvida. O que está incluso na compra e venda? Está incluso lustre? Está incluso o evaporador do ar-condicionado? Está incluso o condensador do ar-condicionado? Está incluso o móvel embutido? Aquele micro-ondas que se você arrancar da torre da geladeira, da cozinha, vai acabar desconfigurando o móvel? Entende minha questão? Então, assim, o objeto do imóvel, simplesmente falando, é o imóvel. Mas, assim, cuidado. Combina agora, desde o momento da captação, mas principalmente quando você estiver negociando a proposta, o que está incluso e o que não está incluso. Via de regra, galera, sinceramente, coloca tudo no contrato. O que a bunda não atrapalha, sabe? Mas se você não colocar no contrato, ou acabar deixando nas entrelinhas, existem regras gerais. Tá? Nath, tem uma galera pedindo para entrar aqui, você consegue ir admitir? Eu liberei. Beleza, valeu. Então, assim, via de regra, se você esquecer de colocar isso no contrato, ou enfim, existem regras gerais. A regra geral número 1 os acessórios acompanham o principal. Mas o que é um acessório? Eu vou perguntar para vocês, só para não ficar um discurso de mão única. Vocês acham que lustre, se você não colocar nada no contrato, um lustre está incluso na negociação do compra e venda? Ninguém falou nada. As pessoas ignoraram o assunto lustre. O que vocês acham? Pode dar opinião aí. João, pode falar, João. Lazari, olha, a gente vendeu imóvel esses dias numa rua chamada Lazari, hein? Vitório Lazari. Lustre é acessório, mas aí, acessório tá incluso ou não tá? Gente, e máquina de ar-condicionado? E aquecedor de água? Aquecedor de água. Sinceramente, eu vou falar o português, é foda, entendeu? Então, assim, coloca no contrato, combina. Porque, por Deus, assim, se você ficar procurando jurisprudência para ver o que a justiça entende por estar incluso no preço ou não, você já vai morrer louco e você já perdeu o negócio aí, porque você já deixou para um momento inoportuno essa decisão. Tem coisas que são mais óbvias, tá? Eu diria o seguinte,
coisas que têm a ver com a funcionalidade básica do imóvel. E coisas que têm a ver com coisas que têm a ver com a identificação de preço do imóvel. Então, o cara visita um imóvel que está todo montadinho, certo? Vamos supor que o cara está comprando um estúdio, está todo montadinho. E ele está justamente se atraindo por aquele imóvel e está levando em consideração a proposta que ele vai fazer, a decisão sobre comprar, etc., no fato do imóvel estar bonitinho, com a máquina de ar-condicionado, com uma torre de cozinha já com micro-ondas, forno elétrico. Então, veja, faz parte da decisão dele o imóvel do jeito que está. E, inclusive, o vendedor, na hora de divulgar e na hora de falar, não, mas o imóvel está montadinho, está tudo montadinho. Está subentendido ali que aquele bando de coisa está incluso na negociação. Mas se nada for dito, a regra geral é que a remoção daquela coisa, se desconfigurar a funcionalidade do imóvel, era para estar incluso no preço. Exemplo, móvel embutido cuja remoção não faz sentido fora dali. Então, uma cozinha que está toda montada, ele foi feito sob medida, ele não foi comprado solto, ele não dá para tirar dali. Se você tirar dali, vai ficar um monte de buraco na parede, vai ficar estranho, e você vai ter que mandar refazer com o marceneiro. Isso daí, por padrão, está incluso no preço. Beleza? O micro-ondas que está encaixado dentro de uma torre feita sob medida para aquela micro-ondas, está incluso no preço. Via de regra. Beleza? Isso é via de regra. No contrato você pode dirimir o contrário. Mas o que importa é, coloca tudo no contrato, por via das dúvidas, tá? Outra coisa importante, o terceiro ponto que eu vou falar aqui, o último, sobre não esqueça de negociar isso. O momento da entrega da posse. Isso dá pau toda hora. Toda hora. Gente, eu trabalho com isso há uns 10 anos, tem gente aqui que trabalha com isso há mais tempo que eu. Já fui muito corretor de imóveis na minha vida, assim, já lidei com milhares e milhares de contratos e brigas no pós-venda. Isso é um negócio clássico de dar treta, entendeu? O momento da entrega da posse. Qual que é a regra geral? E aí vem o problema, porque a regra geral é algo que não soa bem no ouvido do proprietário clássico e até de muitos corretores. A regra geral é que propriedade, ela tem 4 características. O direito de disposição, de reaver, de usar e de fruir. Quando você passa a propriedade, você passa essas quatro propriedades, esses 4 direitos, né? São os 4 itens que estão dentro do direito de propriedade: dispor, reaver, usar e fruir. A posse tem a ver com usar e fruir. Uso, fruto, usar e fruir. Se você passa a propriedade, você está passando isso. Só que aí tem gente, entre aspas, que pensa o seguinte: mas passar a propriedade tem a ver com registrar a matrícula, registrar a escritura no cartório de imóveis, porque, entre aspas, quem não registra não é dono, né? Então, passar a propriedade é isso. Só que, veja, passar a propriedade interpartes, entre eu, vendedor, e entre o Caio, comprador, é feito no momento do título, no momento da escritura do contrato de financiamento. Não é perante terceiros. O que o cartório de imóveis faz é dar oponibilidade, né? É mostrar para terceiros quaisquer que eu, Danilo, vendi o imóvel para o Caio. Mas entre eu, Danilo e Caio, a venda está concretizada no momento da escritura. Vocês conseguem entender isso? Então, é ali que, entre nós dois, a propriedade está sendo transferida. Entre nós dois. Não estou falando contra terceiros. Então, em outras palavras, o momento da escritura de compra e venda, entenda como escritura de compra e venda também o contrato particular com força de escritura pública, ou seja, o contrato de financiamento, neste momento é o momento da entrega da posse. Em qualquer caso. Só que qual que é o problema? O vendedor, na cabeça dele, no caso de venda financiada, ainda não recebeu o dinheiro. E aí começa a treta, porque ele fala assim: não, é absurdo, eu não vou passar. Eu não vou dar posse pro cara, não vou dar chave pro cara, sendo que eu não recebi o dinheiro. Vocês entendem isso? Gente, ele não recebeu o dinheiro? Recebeu. Ele já recebeu o dinheiro no momento da assinatura do contrato particular com força de escritura pública. A parte de recursos próprios, obviamente, ele já recebeu. Cuidado, pelo amor de Deus, nunca deixe os recursos próprios para ser pago depois do contrato de financiamento. O contrato de financiamento é um recibo, hein? Ele é um recibo de quitação. Se o comprador vier de sacanagem depois, você está fudido para resolver esse problema. Você vai ter que contar com a sorte do cara não querer te dar um balão, porque se ele quiser dar um balão, você morreu aí com algumas centenas de milhares de reais, você vai ter um problemaço para resolver. Então, não mande um contrato de financiamento para registro sem ter certeza que a parte de recursos próprios está paga. Aí, voltando.
No momento da assinatura da escritura, você pode ver ali, se você ler os termos dele, da escritura não, desculpa, do contrato de financiamento, que ali está sendo quitado o preço. A parte que vem da alienação fiduciária já está, junto ao Banco Central, reservada em favor de uma conta fictícia em favor do vendedor. Se você conseguir tirar um extrato de tudo que tem depositado em favor daquele vendedor, neste momento já está. Só que esse dinheiro está dentro de um cofre e ele só consegue abrir esse cofre quando ele provar que o contrato voltou registrado do cartório de imóveis. Tanto esse dinheiro é dele desde já, apesar dele não ter disponibilidade de gastá-lo por enquanto, tanto esse dinheiro é dele, que quando o valor for de fato liberado em favor dele, quando voltar o contrato de financiamento registrado, a quantia não é mais a mesma. Vocês já perceberam? Quem já lidou com esse processo até o final? Ele já sofreu uma pequena atualização, uma pequena correção. Essa correção, por padrão, é uma regra de uma resolução do Banco Central, por padrão, é uma correção de poupança. É uma correção pequena, mas o fato, o simples fato desse valor corrigir já demonstra que ele já estava em favor do vendedor há algum tempo, entendeu? Se era 500 mil reais de alienação fiduciária, ele vai receber 503 mil reais, alguma coisa assim. Enfim, depende do quanto tempo demorar para fazer o registro. Aí você me pergunta, tá, mas e se o vendedor fizer questão de entregar a posse só depois que voltar o contrato lá do cartório de imóveis e o dinheiro estiver disponível para ele gastar? Pode, só que assine um termo à parte. Porque vejam a situação, se você deixar combinar isso num instrumento de compromisso e depois vier e assinar o instrumento definitivo, que é o contrato de financiamento, o instrumento definitivo é o que a gente chama de novação. Ele altera aquilo que estava feito no contrato particular, porque o contrato definitivo, ele é mais forte, vocês concordam? É uma questão de hierarquia. E aí, nele está escrito que a posse está sendo entregue naquele momento. Então, olha a situação meio arriscada. Você faz um contrato particular de compra e venda, um compromisso de compra e venda, falando, a posse será entregue depois de 30 dias do contrato de financiamento, sei lá. Aí depois vem o contrato de financiamento, ninguém lê, bolhufa nenhuma ali, e ali está escrito, a posse está sendo entregue nesse ato. Está escrito lá, pode ter certeza, qualquer banco. E aí o comprador, no outro dia, ele assina hoje, amanhã ele liga para o Darcy e fala, Darcy, onde que eu pego a chave do imóvel? Aí o Darcy fala, não, você tá metendo louco? A chave do imóvel daqui a 30 dias. Aí o cara fala, não, era o que estava no contrato de compromisso. Mas no contrato que vale mesmo, que é o definitivo, está escrito que a posse foi me entregar ontem. Cadê minha chave? Entendo o problema. Tem que entregar a chave. Não tem jeito. É um contrato temporalmente posterior e hierarquicamente mais forte. Como resolver? No momento da assinatura do contrato definitivo, assine um terminho à parte. Ali, entendeu? Para você não ter esse problema temporal. Então, a coisa que foi assinada depois vai valer. Tudo bem isso? Um terminho de a posse, o compromisso de entrega de posse será depois da data tal. Geralmente, teoricamente, aí o comprador já teria o direito de uma taxa de ocupação que o vendedor tem que pagar para ele, entendeu? Porque a partir da data da assinatura do contrato definitivo, já começa a computar o prazo para o cara ter o saldo devedor, para ele pagar os juros, para ele pagar o banco. E, em contrapartida, o vendedor já tá com valor creditado em favor do CPF dele, atualizando segundo a poupança. Então, na minha opinião, Danilo, é injusto você segurar a posse do imóvel para entregar sei lá que dia. O mais injusto de tudo é não ficar bem combinado. Beleza? Ô, João, o contrato... Você pode colocar isso no contrato de financiamento, tá? Só para quem tem acesso ao contrato de financiamento, você pode usar o campo de ressalvas. Gente, eu estou lidando aqui com um monte de coisa que talvez, se você não fez um processo de compra e venda até o final, você não sabe nem do que eu estou falando, tudo bem? Mas se você já fez, as coisas estão começando a fechar aí na sua cabeça. Mas mesmo se você não fez, vai anotando aí que você pode ter certeza que esses problemas vão acontecer na sua vida. Então, todo contrato de financiamento tem um campo no final lá, um campo de ressalvas que você escreve qualquer groselha que você quiser, desde que ela não ofenda os próprios termos do contrato e o banco vai lá e carimba. Ali você já pode combinar uma data futura de entrega de posse. Se você não quiser fazer ali, ou se o gerente do banco achar ruim, o Itaú geralmente ele não gosta muito de deixar essas coisas anotadas. A Caixa é uma várzea, você escreve ali o que você quiser. Você pode vender droga ali naquele campo de ressalvas do contrato de financiamento da Caixa. Os caras nunca lembram lá.
E aí, registra, porque o cartório de imóveis não tem nada a ver com isso. E ali você pode deixar combinado uma data de posse posterior. Mas se não conseguir também, você faz um termo de parte, uma folha, sabe? Fazendo esse combinado, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que o Eduardo perguntou aqui. Se o imóvel estiver habitado, existe o prazo para desocupação? Não, não existe, tá? Isso é lenda, tá, Eduardo? O imóvel pode estar vazio, ele pode estar ocupado, etc. O que tem que tomar cuidado é se estiver ocupado por inquilino. Aí é uma outra situação. Aí entra nas características da lei do inquilinato. Mas se o imóvel estiver ocupado pelo vendedor ou por um comodatário, né? Alguém que está emprestado, né? Emprestou o imóvel pela sogra, pelo sei lá o quê, entra na mesma regra, tá? No caso de estar ocupado por um inquilino, aí muda bastante o cenário, aí é um pouquinho mais uma árvore de situações, mas via de regra, se o contrato de locação não tiver uma cláusula de vigência em caso de alienação, o que é muito raro de se ter, e se essa cláusula não for de conhecimento do comprador, ou seja, situações super raras, tá? Acontece geralmente com imóvel comercial alugado de longo prazo, quem compra o imóvel tem o direito de, dentro dos primeiros 90 dias após a aquisição, denunciar o contrato e pedir a desocupação em até 90 dias. Então é 90 mais 90. Se ele comprar o imóvel hoje e no dia que ele comprou ele denunciar o contrato, o inquilino tem 90 dias para sair. Se ele comprou o imóvel hoje, daqui a 89 dias denuncia, ele tem 90 dias a partir desse 89. Se o comprador comprar o imóvel e depois de 91 dias, olha só, passou de 90, depois de 91 dias denuncia o contrato, pede para sair, ele perdeu o direito de fazer essa exigência. E aí ele vai ter que respeitar o contrato até o final. Então, se o contrato estiver por tempo determinado, ele vai ter que esperar o prazo. Beleza? Mas aí é peculiar da lei do inquilinato. Fechou? Só um segundo, gente. Deixa eu tomar uma água aqui. Enquanto eu tomo uma água, quem vai fazer uma pergunta? O Darcy levantou a mão. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ligar o áudio aqui, fica mais fácil. Estão me ouvindo aí, né? Danilão, seguinte, só por uma questão burocrática, eu acho que deve ser uma dúvida de todo mundo aí. Ou seja, uma coisa é a emissão os compradores fazerem a emissão da posse, porque o contrato pode ser por financiamento registrado em cartório antes, depois dá 30 dias para o cara fazer a emissão da posse. A partir do momento que esse contrato foi registrado no banco não, no cartório, ele vai para o banco, né? Depois de registro em cartório, ele vai até o banco e o banco tem o processo dele lá de pagamento ao vendedor. A partir do momento que a gente tem a ciência de que o imóvel foi registrado no banco, até para deixar panos quentes das partes, caso haja algum problema, não há problema nenhum entregar o imóvel, né? Porque já está registrado, agora é questão do banco fazer o pagamento e etc. Não tem problema de calote nesse caso, porque já não está mais nem na mão do vendedor o dinheiro, vai diretamente, não está na mão do comprador o dinheiro, né? Está na mão do banco, né? Vai direto para o comprador. Você entende dessa forma? Eu acho que se for usar isso como regra, a partir do momento que o contrato de financiamento está assinado por todas as partes, daí em diante já não dá mais calote, não tem como, porque você está com uma via do contrato, você corretor, você imobiliária, ninguém mais consegue impedir ele, entendeu, de ser registrado. A única coisa que, pior dos casos, pode acontecer é o cara não pagar o ITBI. E aí, tipo, dá para ele dar, entre aspas, dá para rolar um balão aí, entendeu? Só que, convenhamos, se tudo der errado, assim, situação apocalíptica, você vai lá, ou alguém vai lá, recolhe o TBI e depois cobra do cara. Mas, assim, a verdade é, se já está com o ITBI registrado, é um negócio quase que não dá para impedir. Eu concordo contigo o seguinte, eu já vi contrato de financiamento que não registrou. Já vi isso acontecer. Tipo, o banco, todo mundo cometeu um erro ali, já aconteceu comigo, inclusive, já cometeu um erro, as pessoas qualificaram um vendedor errado, esqueceram no regime de comunhão, o banco não percebeu, a matrícula era confusa, o cartório pegou, não registrou. A gente tem que fazer um instrumento de retificação e ratificação do contrato de financiamento, deu tudo. Então, assim, depois do registro da decisão, aí sim a probabilidade de qualquer carote acontecer vai a zero, né? É só uma questão de pegar o contrato e levar do banco. A probabilidade antes de protocolar e antes de registrar já é muito mínima, mas de fato, para zerar qualquer risco, espera o registro. Só que é aquilo, velhão, qual que é a minha opinião sobre isso? É que a gente não pode ficar defendendo um cachorro só porque ele late mais alto, entendeu? Então, tipo, o vendedor é o chato da história, então eu vou já propor para o comprador desde o começo que a posse, meio que
fazer disso uma regra, assim, para o cara entender que essa é a regra, eu acho que não é muito o caminho, assim. Eu acho que nós, enquanto intermediadores, corretores, temos que sempre deixar claro, como um padrão, qual que é o padrão legal. Gente, o padrão legal é esse. Quer diferente do padrão legal? Show, vamos negociar. Assim, assim, assado. Mas o padrão legal... o que a gente faz, pelo menos na Chavante, é o seguinte, é o padrão do contrato de compra e venda. Sabe? Beleza? O Eduardo perguntou aqui como denunciar o contrato de locação de forma legal. Cara, denúncia de contrato é uma palavra estranha, mas denunciar um contrato é só avisar que você não quer mais prosseguir com ele, tá? E para denunciar, basta uma forma inequívoca de avisar. Quando eu falo inequívoca, é alguma coisa que é incontestável. Então, se você mandar lá um oficial de justiça e ele certificar, é uma forma incontestável. Mas não precisa ser tão gravoso assim. Se você mandar uma carta pelo cartório de títulos e documentos, é uma forma incontestável. Só que se você mandar um e-mail que o cara respondeu ok, é incontestável. Se você for na frente da casa dele com um megafone e alguém filmar, o cara não é surdo, alguém filmar e ficar ali provado que está avisado, está denunciado, é incontestável. Se você mandar um WhatsApp para ele, entendeu? Mandar um WhatsApp e der um tiquinho é uma coisa, se der 2 tiquinhos azulzinho, já fica mais incontestável. Então, assim, é qualquer forma de avisar que depois o cara não vai falar que, eu não vi. Só isso. Então, não existe uma forma obrigatória de se fazer. É só dizer de forma clara que eu, na qualidade de adquirente do imóvel de matrícula tal, tendo assumido a posição de locador nos termos do artigo 8º, né? 8º. Nos termos do artigo 8º da Lei do Inquilinato, decido por não dar continuidade à relação locatícia, portanto, denuncio o contrato, neste momento, tendo o senhor, a partir de agora, 90 dias para desocupar o imóvel. Ponto. É isso. Beleza? Menos é mais. É isso. Põe uma frase, assina, Danilo, show. Fechou? Gente, indo para o próximo tópico aqui, é o seguinte. Certidões. Beleza? As tais das certidões, as desgraças das certidões. Para que servem as certidões? A gente não vai ficar fazendo uma conjectura teórica aqui, mas lembremos que a utilidade de, entre aspas, tirar as tais das certidões é ter uma certeza só, que você não está colocando o seu comprador em risco. Ponto. E o que significa não colocar o seu comprador em risco? Número 1, a certidão de matrícula serve para ter certeza que aquele imóvel ali não está sujo com algum ônus, certo? Às vezes o ônus não é um ônus tipo só de penhora de indisponibilidade de bens, pode ser tipo uma alienação fiduciária. Se o imóvel tiver com uma alienação fiduciária, você tem que tomar alguns cuidados, certo? Por exemplo. Então, porque vai entrar um banco fazendo uma interveniência quitando, né? Intervindo no contrato e quitando, que é o interveniente quitante, se o adquirente estiver usando uma alienação fiduciária também. Se o imóvel estiver atualmente alienado financiariamente e a compra e venda for à vista, você tem que parar para entender se o sinal, né, se a entrada é suficiente para quitar o saldo devedor, para pegar o termo de... Enfim. Então, a certidão de matrícula é meio óbvio lhes dizer a importância dela. Só que as certidões pessoais reipersecutórias, que são as famosas certidões judiciais, do TJSP, trabalhista regional, a TRT2, né, no nosso caso, a trabalhista do TST, a Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça Federal de primeira instância, de segunda instância, consulta de protesto, etc. Para que serve? Para uma coisa, só uma. Ter certeza que aquela venda não pode, nem em teoria, levar o vendedor para insolvência. Insolvência é falência da pessoa física, tá? Se for pessoa jurídica, a gente chama de falência. Se for pessoa física, a gente chama de insolvência. Em outras palavras, se eu tenho dívidas, um monte de dívida, e eu tenho alguns bens, teoricamente, antes de sair vendendo os meus bens, eu preciso priorizar o pagamento das minhas dívidas. É isso. Então, se eu tenho R$1 milhão de bens e R$2 milhões de dívida, vocês entendam que, na teoria, eu já estou numa situação de insolvência, certo? Eu tenho mais dívida do que patrimônio. Então, eu tenho que tomar cuidado para vender esse bem aqui. Porque isso pode ser considerado como uma fraude a esses credores, que deveriam eles ter prioridade por tomar esse imóvel antes dele ser vendido. Beleza? Só que aí vem uma treta,
que é muito básica, que é o seguinte: quem falou que eu não estou sendo processado em qualquer um dos 5.600 municípios do Brasil? Quem falou que eu não devo num cartório de protesto lá de Roraima? Quem falou que eu não devo no Tribunal Trabalhista lá do Ceará? Então, a grande verdade é o seguinte: é impossível ter certeza absoluta se a pessoa está numa situação de insolvência ou não, porque não existe um botão em nenhum lugar que traz, de forma resumida, todo o patrimônio que você tem e todas as dívidas que você tem. Vocês concordam com isso? E aí, como que faz? E aí que a coisa começa a se organizar no qual que é o esperado. O que se espera, no mínimo, de um comprador, entende? E assim, para ficar configurado que a diligência, que a investigação que ele fez foi razoável, foi suficiente, e por mais que a partir de agora apareça alguma coisa, você como comprador não tem nada a ver com isso. O credor se fudeu, o problema é dele com o devedor. Mas você como comprador fez sua parte. E ó, claro, você como intermediador fez sua parte, tudo bem? Ao longo do tempo, galera, ao longo das décadas, essa presunção do que é razoável do comprador investigar vem ficando mais objetiva. Aí que tá o ponto. Na época do meu avô, eu lido com imóvel, com matrícula há muito tempo já, assim, mesmo antes de mercado imobiliário e tal. Mas na época do meu avô, meu Jesus me guarde, entendeu? Era tanta coisa que o cara tinha que ver para ter certeza. Só que o que acontece é que a coisa foi ficando mais prática, até que em 2015 veio uma regra, uma lei específica, que é a Lei da Concentração dos Atos da Matrícula. É uma lei que não lida só com isso, mas, dentre outras coisas, ela colocou isso na legislação brasileira, finalmente, que é dizendo o seguinte: não pode ser oponível ao comprador um fato anterior à aquisição que não era público na matrícula do imóvel. Porque não faz sentido, vejam, não faz sentido nenhum você falar que o comprador tem que investigar todas as cores das cuecas dos vendedores. Não faz sentido, porque você não sabe em quais lugares você vai procurar essa cueca. Tem 1 milhão de tribunais no Brasil, 1 milhão de cartórios de protesto, 1 milhão de coisas para você investigar. Só que o credor, ele sabe quem deve para ele. Então é muito mais razoável que você coloque isso nas costas do credor. E fale: credor, se você quer se proteger, vá na matrícula do imóvel do seu vendedor e faça a gravação lá. Aí a lei fez o quê? Ela facilitou o processo de gravar na matrícula, de averbar na matrícula, o fato de existir uma ação em curso. Ela deixou isso mais fácil. E aí ela tirou das costas do comprador essa responsabilidade de ficar fazendo uma investigação ridícula, hercúlea. E é o seguinte, basicamente resumiu-se a: olha na matrícula e acabou. Certo? Só que tem um detalhe. Isso veio numa lei de 2015 que foi refletida no Código de Processo Civil. Só que esqueceram de combinar com os russos. Que russos? O direito trabalhista e o direito tributário. Esqueceram? Então, assim, é uma legislação civil. O Código Tributário e a CLT, né, a legislação trabalhista, elas são ainda pontos de perigo, tá? E um pouco mais arriscados. Mas, inclusive, ontem, essa legislação ela vem ficando cada vez mais sólida, essa jurisprudência. Ontem eu parei com o Almeres, que é nosso doutor aqui, falei: Almeres, vamos fazer uma revisão da jurisprudência bem recente. E a gente já começou a ver que no TST, inclusive, no Tribunal Superior do Trabalho, e na própria legislação tributária, só que na tributária é mais perigosa ainda, eles mesmos já estão aplicando a lei da concentração dos atos da matrícula. Em outras palavras, se não está na matrícula, já era. Só que, qual que é o ponto que eu digo para vocês? O que está em jogo aqui é uma coisa de altíssimo valor, vocês concordam? É um imóvel. E o que está em jogo é a solidez da profissão de vocês e ao bolso de vocês. Porque se você colocou o comprador, sinceramente, se você colocou o comprador num risco dele ter perdido lá centenas de milhares de imóveis, você pode ter certeza que no Código de Defesa do Consumidor você vai rodar. Ah, mas eu não era advogado da parte. Você vai rodar. O corretor, a imobiliária vai rodar todo mundo junto. É um nível, assim, mínimo de responsabilidade civil que você tem ao fazer a intermediação. Então, como, principalmente no direito tributário, no direito trabalhista, com um pouquinho mais de clareza, mas no tributário principalmente, ainda existe uma justiça, ainda existem juízes, desembargadores que não estão
desculpa o francês aqui, estão um pouco se fudendo para essa lei de constatação dos dados da matrícula, eles vão lá e falam o seguinte, essa ação aqui já colocava o cara numa situação de insolvência, eu vou anular essa compra e venda. Então, em sendo assim, eu recomendo, Danilo, ainda olhe as certidões. Ainda olhe as certidões. E por quê? Principalmente, por 2 motivos óbvios. Primeiro, elas são gratuitas. Segundo, elas são instantâneas. Se a gente estivesse no Rio de Janeiro tendo essa conversa aqui, eu ia falar com muito mais preocupação. Mas, gente, em São Paulo é muito fácil. É muito fácil. Então, não tem por que não fazer. E eu vou te dizer o principal, que aí é o ponto mesmo que eu ia dizer. Não deixe para levantar certidões, anotem isso, por favor. Até quem broker, os jurídicos das imobiliárias, não faz o menor sentido, galera, deixar para ver as certidões depois de assinar o CCV. O que a galera faz? O que é uma prática do mercado? Eu vejo lá os contratos da época do meu avô lá. A galera assinava o contrato de compra e venda, aí tinha uma cláusula assim, das certidões. O vendedor será obrigado a apresentar no prazo de 10 dias as seguintes certidões. 2 pontos. Blá, 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 blá. O comprador, ao verificar as certidões, poderá pedir os objetos em pé. Para com essa porra. Pelo amor de Deus. Isso é coisa da Idade Média. Não faz sentido isso aí. Mais. E por que a galera fazia isso? Porque demorava para pegar certidões e elas custavam uma grana. Então, você só... Quem quer que fosse correr atrás das certidões, ou o comprador ou o vendedor, só se motivava a ir atrás disso se já havia um compromisso assinado. Só que hoje, qualquer de nós aqui, qualquer idiota, aperta 2 botões e tira as certidões de forma instantânea e gratuita. Então, para que você vai assinar o contrato para depois levantar as certidões? Não faz o menor sentido. Para deixar para depois a discussão. O que me parece uma prática muito mais muito mais razoável e inteligente para nós que estamos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, pelo menos. Você levanta as desgraças das certidões, faz o dossiezinho que tem que fazer, apresenta para o comprador, falar isso aqui, quer comprar? Quer? Assina o CCV com uma cláusula que não fala assim de apresentação de certidão, fala as certidões reais as certidões reais, ou seja, do imóvel, e as pessoais repersecutórias, ou seja, os proprietários, foram apresentados já tendo o aceite do comprador. Todo esse trecho, esse capítulo de certidões do contrato de compra e venda, ele se resume ao comprador já aceitando as certidões que foram observadas antes de assinar o CCV, porque é muito simples puxá-las e você faz de forma gratuita. Voltando ao exemplo do Rio de Janeiro, lá não rola, porque quem que vai gastar R$ 1.600 por proprietário antes de assinar o CCV? Antes de ter a gente ter uma certeza, né, de que o negócio não vai cair à toa. Ninguém vai fazer. Então lá, os caras precisam assinar o CCV ou assinar um termo de proposta com combinações, com consequência, multa, para a partir daí ter, entre aspas, a coragem de ficar pagando um monte de boleto para tirar a certidão. Fechou? E até um subitem sobre isso, gente, besteiras que a galera ainda faz, na minha opinião, que não tenha nenhum tabelião aqui na mesa. Mas assim, certidão de protesto, pelo amor de Deus, eu tô fazendo aqui um movimento para tá sendo gravado, né, Nath? Não pode falar isso. Mas um movimento para acabar com o cartório de protesto. Porque não tem utilidade nenhuma. Você gratuitamente entra no site do Semprot e faz as consultas de protesto. O importante, galera, não é ter as certidões na mão. Vamos falar a verdade. O importante é ter certeza que não vai dar pau. É o caso, por exemplo, de condomínio. A galera trava a compra e venda porque, sei lá, que advogado... Eu vou usar menos adjetivos aqui. Eu sei lá que advogado XXX, YYYZZZ, fala assim, não, mas você precisa de uma certidão de inexistência de débitos condominiais assinados pelo síndico, com firma reconhecida, acompanhando a ata da Assembleia que elegeu ele como síndico. Cacete, se você entrar no site da Lelo e tira um extrato dizendo que não tem débito, para que você quer tudo isso? O importante é saber que não tem débito. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, assim, o importante é resolva o problema e não se vicie no problema e não na solução. As pessoas se apaixonam pela solução, entendeu? Tipo, não, eu preciso ter a certidão negativa de débito assinada pelo... Não, você precisa ter certeza que não tem débito. Então, mesma coisa, voltando ao exemplo da consulta de protesto. Você não precisa da certidão de protesto. Você precisa ter certeza que não tem protesto. E convenhamos, até falando, antes de virar essa página do protesto, ela é tão inútil hoje em dia, gente, pelo seguinte motivo. A preocupação
é se tem alguma coisa gravada na matrícula, ou se não tem, a gente ainda tem um pouquinho de pulga atrás da orelha com coisas que podem levar a pessoa à insolvência. Vocês concordam comigo que se a dívida ela é grave o suficiente para levar uma pessoa para insolvência, nenhum credor vai ficar protestando R$1 milhão e ficar esperando o cartaz de protesto resolver o problema? Isso não faz sentido. As pessoas vão entrar com uma ação judicial, entendeu? Entrar com uma execução. Então, em protesto, você vai ter o quê? Conta de água, conta de luz, um cheque que voltou, um cheque ali de 5 conto, 10 conto. Um cheque de R$10 mil vai levar alguém à insolvência, por mais pobre que o cara seja? O cara que está vendendo um imóvel? Não vai. Uma dívida de R$50 mil, gente, de 40, 50 mil reais. O cara que é o vendedor, se tudo der pau, ele não vai dar um jeito de resolver 40, 50 mil reais para evitar uma ação pauliana que vai anular uma compra e venda? Então as pessoas, assim, elas viajam. Isso, você tem que olhar isso de um ponto de vista do que faz sentido. E, sinceramente, às vezes você não vai ter essa autoconfiança. Então se cerque de advogados não babacas. Porque senão complica. Sinceramente. Porque tem muito cara idiota, entendeu? Sinceramente. Ô José, desculpa, cara, você tava com a mão levantada aqui, desculpa. Eu tava em outra página do Zoom, Bom dia a todos, Danilão. Só bacana tudo que você fala. A parte mais legal é que todos aqui, né, que estão na RE/MAX entendem perfeitamente e vão seguir. O duro é fazer os parceiros que não são da RE/MAX entender tudo isso. Eles piram que eles querem as certidões, querem negócio de protesto, querem tudo isso. Mas tudo bem. Isso é um fórum para discutir e convencer esse mercado aí. Uma pergunta que eu queria fazer, interessante, é quando a gente fala assim, a pesquisa da venda de um imóvel em São Paulo e o proprietário tem outro imóvel em outro estado. Aí esse outro imóvel em outro estado está devendo impostos, por exemplo, do próprio imóvel, tá? Tem uma execução lá fiscal de IPTU. Você já teve uma experiência como essa, de alguma venda? Essa venda concretizou tranquilamente para quem está comprando o imóvel que não originou esse débito, essa execução fiscal? Eu queria que você só me falasse um exemplo, acho que vai ficar bacana para todos. Sim. Aí também, porque é uma coisa que pode acontecer, entendeu? Sim. Boa pergunta, Zé. Primeira coisa que você comentou aí, concordo totalmente com você. Eu acho que a RE/MAX, ela tá numa crista da onda em vários sentidos, assim. Também não tenhamos a arrogância de achar que só a gente faz bem. A gente também erra pra cacete. E tem muita gente no mercado trabalhando legal também. Então, mas eu concordo contigo de que essa visão um pouco mais prática e progressista do processo de intermediação, ela esbarra muito nessa questão de aculturar os parceiros. Só que, cara, é claro que a gente lida com isso o tempo inteiro aqui também. E a recomendação que eu sempre dou assim para os nossos agentes quando tem essa associação é, cara, não encana também. Se o cara quer ser louco, deixa ele ser louco, entendeu? Dá o Rivotril. Às vezes é isso. O cara quer ser louco, dá o Rivotril dele, tá bom. Então, toma suas certidões, sabe? Às vezes é melhor ser feliz do que ter razão, entendeu? Mas sempre que a gente puder, é igual esse negócio de quem vai fazer o contrato. Às vezes o parceiro do lado de lá, não, mas eu que faço o contrato, tá bom, cara, faz o contrato aí. É lógico que eu vou dar uma olhada, eu vou ver se tá tudo certo. E eu não vou ficar corrigindo vírgula também, entendeu? A galera, vou ficar corrigindo vírgula, velho, para com isso. Você vai arrumar treta à toa. Então, então, assim, é só ter certeza que ninguém tá desprotegido ali, né? Mas eu acho que o como você se porta do D0 já muda tudo. Então, se você se porta já de uma maneira com autoconfiança, explicando tecnicamente por que você está fazendo a coisa, a gente também respeitemos a intelectualidade do lado de lá. As pessoas acabam entendendo muitas vezes, sabe? Mas voltando à sua pergunta, que é ótima, inclusive, cara, nunca encane com dívidas de natureza própria terreno imóveis que não são objeto da negociação. Nunca. Ignora isso aí. Dívida própria terreno, gente, é dívida da coisa, tá? IPTU, condomínio, principalmente. IPTU e condomínio, principalmente, né? Se você está lidando com imóvel que tem como é que chama? Laudêmio, às vezes entra laudêmio aí na história, mas é bem raro, né? Mas se você, se a gente está falando de próprio terreno, principalmente IPTU e condomínio, e o cara tem outro imóvel, seja lá onde for, seja lá onde desgraça for, e está devendo IPTU, que está sendo executado, o cara tem um lotinho no interior, é bem comum isso aí. O cara tem um lote no interior, tem um imóvel na praia que está devendo condomínio, dane-se. É dívida próprio terreno.
Se algum imóvel vai rodar, o imóvel é o próprio objeto da garantia. A não ser que exista uma situação bizarra, que sinceramente eu não me lembro de ter ocorrido na minha vida, do valor da dívida do IPTU ser maior que o valor do próprio imóvel. Convenhamos, isso não vai acontecer. Quando? Se acontecer um caso aqui na Remax inteira na cidade de São Paulo, é muito a cada 2 anos. Então, geralmente, o que acontece? O cara tem outro imóvel, ele está devendo IPTU lá, está devendo 30 mil de IPTU. Nossa, mas é uma execução de alto valor. Cara, o imóvel vale 300 mil. Se a prefeitura for tomar um imóvel do cara ou for prejudicar, ele vai tomar o imóvel objeto da dívida. Não o imóvel, não misture com a sua negociação. Inclusive, essa história de prefeitura tomar o imóvel, gente, é assim, quem aqui nessa sala conhecer um processo de execução judicial de IPTU na vida, que a prefeitura levou um imóvel a leilão, joga uma pedra agora. Isso, eu nunca vi isso acontecer. E eu já vi 1 trilhão. E simplesmente por um motivo. Cara, a prefeitura tem mais o que fazer, entendeu? Isso aí é advocacia de massa. A procuradoria, ela abre 9 mil processos de execução fiscal na cidade de São Paulo por mês. Você acha que ela tem tempo de pegar cada um deles? É tudo robô. Não é nem um estagiário, é robô mesmo. Então, isso nunca acontece. Enfim, se for acontecer, vai acontecer, claro, com o imóvel objeto da dívida e nunca com o imóvel aqui envolvido na negociação. Então, quando você tira uma certidão de distribuição civil ali, tem uma execução fiscal, você vai olhar o quê? É a execução fiscal do quê? Do IPTU. É o imóvel objeto da dívida? É o imóvel objeto da negociação? Não. Dane-se. Isso não atrapalha, isso não tem nada a ver, então. Já vira, sai, tira da frente e continua o negócio. Beleza? E aí, é o seguinte, a gente tem pouco tempo aqui, né, Nath? Eu acho que vocês pretendem sempre cortar às 10, né? Não passar um minuto? Isso. Mas se você quiser, a gente pode, de repente, fazer uma segunda parte na semana que vem. Fica ao seu critério. O assunto nisso aqui é infinito, tá? Sim. Mas eu vou dizer uma coisa que eu separei aqui, que é mais uma dica pra galera. Gente, eu vejo ainda, infelizmente, muito corretor imobiliário entendendo o seu serviço como a aproximação das partes e aquilo que for necessário para se chegar no contrato de compromisso de compra e venda. Assinou o contrato de compromisso de compra e venda, tem muito corretor imobiliário que faz, sabe o quê? Dá 2 opções para o cliente. Opção número 1, você me paga e eu faço o serviço daqui para frente. Opção número 2, vaza daqui, se vira lá, vai no cartório de notas, acompanha o financiamento lá no banco e etc, etc. Gente, eu quero ver, eu gostaria de conversar um pouco melhor com alguém que me convença do contrário, mas para mim isso é bizarro. É bizarro. O proprietário, as partes conjuntamente estão te pagando uma comissão que é um serviço que não é barato. Alguém aqui, todo mundo aqui, todos os imobiliários aqui já venderam algum imóvel de 300 mil, 400 mil, 600, 1 milhão. O cara paga um serviço de 20, 30, 50, 100 mil reais. Alguém aqui já contratou algum serviço na vida que custou 30 mil reais? Qualquer serviço. Que provavelmente você vai pagar isso onde? Tipo, numa cirurgia? Geralmente o cara que vai pagar isso, ele tem plano de saúde, entendeu? Então, gente, é o serviço mais caro que o cara paga na vida dele. Ninguém fica pagando um serviço de 20 pau, 30 pau, 50 pau por isso. Não existe. Você paga por produto, né? Um carro, uma casa, enfim. Mas por serviço, improvável. Então, para mim, parece óbvio que você tem que entregar um serviço completo. Se você aproxima as partes, faz o contrato de compra e venda, qual que é o próximo passo depois do contrato de compra e venda? Acompanhar a escrituração, acompanhar o processo de financiamento. Assinou a escritura de compra e venda, ou assinou o contrato de financiamento, para mim, Danilo, aqui, eu queria muito usar isso como uma provocação para a gente elevar esse padrão de como a gente presta serviço, pelo menos na cidade de São Paulo, cara, um cliente nosso, para mim, ir num cartório de imóveis, conhecer o endereço do cartório de imóveis é um absurdo. Ele não tem nem que saber onde é. Ele não tem que saber se essa porra existe, entendeu? Esse é problema nosso. Nosso imobiliário, nosso corretor, nosso da empresa de documentista que a gente contrata. Entende? O cara tá te pagando um serviço de 30 mil reais, 40 mil reais. Você, às vezes, contrata um despachante para regularizar seu carro. O serviço que você paga ali, o serviço que é do cara mesmo, é 300 reais. Você quer ir lá no Detran fazer não sei o quê? Você não quer nada. Você quer que o cara te mande no WhatsApp, depois de alguns dias, o documento do seu carro novo, entendeu? Beleza, obrigado. É isso que você quer. Aí o cara paga um serviço de 30, 50 mil reais e você coloca o cara para
ir no cartório reconhecer uma firma, entende? Sinceramente, galera, o nosso cliente, minha opinião, não pode enxergar nada dessas chatices que estão acontecendo. Só que cuidado também, porque às vezes, quando você faz muito pela pessoa e ela não sabe o que você está fazendo, ela também não entende o valor do serviço que você está prestando. Eu não estou falando não ser transparente com relação a toda a miríade burocrática e todas as dificuldades que você está tendo. Só que não jogue a pessoa para resolver isso. Esse é o ponto, entende o que eu quero dizer? Então, minha opinião é, pós-venda, a esteira, o fluxo de documento de cartório de notas, de banco, de reconhecimento de firma, de papel que vai para lá, de papel que vai para cá, de cartório de imóveis, de conferência de conta de consumo, de falar com a administradora do condomínio, blá, 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 isso é papel nosso. Beleza? Se não for, minha opinião é que a gente está se aproximando de, com todo respeito, mais imobiliárias com muito menos estrutura, com realmente intermediadores de esquina que estão preocupados em aproximar as duas partes, pegar uma parte do cheque de sinal, sumir com esse negócio com a parte da comissão e depois rezar para não dar nenhum problema, entendeu? Rezar para algum das duas partes serem um pouquinho mais esclarecidas ou terem um primo que ajuda e pôr para desenrolar. Não me parece uma coisa muito profissional. Tudo bem isso? Beleza? Falei que era a última coisa, mas como me sobrou 2 minutos aqui, eu vou dar fazer um último comentário e deixar uma dica para vocês. Ninguém aqui vai no ortopedista para tratar um câncer, certo? Os dois são médicos. Beleza? Ninguém vai no reumatologista para ver a vista. Os dois são médicos. Então tome muito cuidado, e já saiba de antemão que a coisa que mais vai acontecer no mercado imobiliário é um sintoma da várzea que é a educação jurídica no Brasil. O Brasil tem 1.200.000 estudantes de direito, enxurrando todos os anos o mercado da advocacia. É um bando de gente não especializada. Então, da mesma forma que ninguém vai no oncologista para tratar problema de vista, quando chega o sobrinho do comprador desgraçado, que é advogado, ele pode até ser advogado, não tem problema. Mas, cara, ele nunca leu uma matrícula na vida. Ninguém vê isso na faculdade, galera. Ninguém, isso não existe, entendeu? Na faculdade de Direito. Então, o que acontece é que as partes, também por desconhecimento delas, enfiam para dentro do negócio pseudo-assistentes que mais atrapalham do que ajudam. E vocês, como intermediadores enfim, imobiliárias tal, tem que ter a coragem, tem que ter mesmo a coragem e a autoconfiança de deixar claro para o seu cliente que, olha, vamos sim trabalhar junto, só que o ideal, eu até apoio que você tenha assessoria por parte de um escritório de advocacia, de um advogado, mas é ideal, e dê esse exemplo. Assim como a gente não vai num oncologista para tratar um problema oftalmológico, o ideal é que você tenha um advogado especializado em direito imobiliário, especializado em negócio imobiliário, em contrato de compra e venda. Porque senão a gente vai acabar pisando muito em ovos aqui e atrapalhando o seu próprio negócio. Seja claro com relação a isso, não tem problema, isso não ofende, entendeu? Porque, galera, isso acaba com uma venda, acaba com a venda inteira, e o cara... E sabe qual que é o problema? Só finalizando aqui o último minuto. O problema disso, quando você vai para os Estados Unidos e para o Canadá, é quase que obrigatório, tá? Para que a imobiliária dê um seguro lá, seguro de responsabilidade civil pela intermediação, que as partes sejam assessoradas por advogado. Só que o que acontece? Essas partes pagam pelo advogado no sucesso da venda. Saiu a venda $300, saiu a venda $500. Então, o advogado é o quê do negócio? Ele é um stakeholder. Ele tem interesse em fazer acontecer. Sabe o que acontece com o sobrinho do comprador? Ele fica numa situação péssima. Porque se o negócio acontecer e der merda, ele tá fudido. Ele acabou com uma relação familiar. Se o negócio der certo rápido, ele não ganha nada. Entende? Então, o advogado na intermediação imobiliária brasileira, ele não é um stakeholder, ele não ganha nada. Ele é um conhecido, ele é um amigo, ele é um primo, ele é um sobrinho que não queria ser chamado para dar aquela ajuda, entendeu? Se é chamado, ele tem que, entre aspas, mostrar um serviço sobre um negócio que ele não é especialista, é uma bosta. Então, convenhamos, o cara também está numa situação péssima.
é uma falta de cultura, realmente, de profissionalização da advocacia dentro do negócio imobiliário. Só que a gente tem que ter essa visão e, com muita humildade, mas também autoconfiança, deixar claro para as partes que, olha, talvez vá mais nos atrapalhar do que ajudar, mas ok. Porque pelo menos você coloca a pessoa no lugar dela. Você não vai conseguir dizer para o proprietário, olha, eu não aceito trabalhar com seu sobrinho. Isso não vai rolar, certo? Mas é interessante colocar esse pingo no i. Concorda comigo? Gente, Muito bom, Dan. Excelente comentário, excelente. eu tomei 2 minutos do dia de vocês aqui. Imagina. Alguém queria fazer uma outra pergunta rápida para a gente não passar muito do tempo? Qualquer uma a ver com esse assunto juridiquês aí, pós-venda principalmente? Ah, minha venda travou, caiu por causa de não sei o que, o advogado falou tal coisa. Sem problema, pode falar. Ninguém nunca teve um problema com isso na vida. Oi, Danilo. É o Ed. Bom dia a todos. Fala, meu rei, beleza? Eu quero puxar aí o gancho aí e agradecer você, porque eu tive um caso exatamente igual que você acabou de mencionar, que o sobrinho estava atrapalhando a venda por conta de não conhecer do direito imobiliário e tampouco a legislação. E se apegou exatamente às certidões e ações que existia numa empresa no qual o comprador não faz mais parte do quadro societário e também o que tinha de penhora na matrícula era um imóvel que não tinha nada a ver com o imóvel que eu estava vendendo. E graças a você e o Almeirês, eu consegui solucionar isso, e palavras suas, inclusive, foi de trazer o comprador para nós, né? Entender que a gente tem conhecimento técnico e jurídico para que assegurasse, né, a operação. E assim foi feito e assim se concretizou. Então, é mais um exemplo, nem uma pergunta, né? Show de bola. É que com alguém do seu gabarito fica mais fácil, né, cara? O Ed é foda. Obrigado. Bom, gente. Obrigada. Francis, pode falar. Oi. Agradecer pela palestra, muito esclarecedora, enfim, vários insights aqui e aprendizagem também. Eu já tive uma situação complexa em que, inclusive, assim, entraram advogados para poder... havia uma brecha que até poderia ocorrer a venda, mas porque era vista. Mas, às vezes, o risco é muito elevado e a gente fica muito exposto. Eu acho que é muito importante porque é o dinheiro de uma vida de pessoas que estão ali envolvidas, né? Então, sim, sempre temos situações um pouquinho mais cabeludas, um pouquinho mais complexas, e eu acho que é super válido ter mais um momento desse para a gente aprender mais aí com o Danilo. Queria agradecer. Um abraço a todos. Obrigado, Francis. Eu fico à disposição e, assim, não tem abacaxi que não dá para descascar. A gente aqui já vendeu imóvel penhorado, já vendeu imóvel com disponibilidade de bens, tudo que você imaginar. Todo abacaxi dá para descascar. Eles são raros, mas quase tudo tem seu jeito. Mas eu fico à disposição aí se... Procurar para conversar sobre mais para frente no ano, a Nath quiser marcar outro fórum desse, ou no começo do ano que vem, a gente prossegue com exemplos mais práticos também. Show de bola, show de bola. Pessoal, muito obrigada, desde já, pela participação de vocês, pelo comprometimento aí, ficar até o final. Foi um assunto muito relevante, muito importante para agregar no dia a dia de vocês, nos negócios de vocês. Dan, novamente, muito obrigada pelo seu tempo. Agora vai curtir suas férias, vai curtir o resort, por favor, beba por nós. Com certeza chamaremos você para uma segunda parte desse tema. Sem dúvidas, agregou muito, não só para mim, que estou aqui no dia a dia com os franqueados, com os corretores, mas no dia a dia deles, que estão na ponta com os clientes, né? Pessoal, semana que vem, nós teremos a academia no dia 24, será um dia da Copa, né? Primeiro jogo do Brasil.
Quem vier, eu sugiro que venha com algum detalhezinho do Brasil para a gente mandar boas energias pro time, né, da seleção que vai jogar. 25 e 26 de novembro nós temos o FIC, então para novos corretores que estão ingressando na nossa rede, serão 2 dias, sexta e sábado, FIC mensal de novembro, presencial aqui na Remax Brasil. Depois o Gabs manda para vocês o link do bate-papo aqui, que nós tivemos com o Dan, a gravação, e também o link do FIC para vocês se inscreverem, quem quiser participar presencial, tá bom? Obrigada pela presença de cada um e bons negócios para vocês. Ótima quinta-feira. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Boa semana aí para vocês. Tchau. Bom dia, galera.